É com muita alegria que eu estou aqui hoje com o Ismael, Dr. Ismael Sobrinho. Estou sem voz, mas eu não poderia deixar de gravar porque nós estamos na campanha Suicídio Não é a Solução, Diga Sim à Vida. E hoje nós vamos falar do que está acontecendo com esses jovens aí, tão novos, desistindo da vida. E eu queria, doutor, te agradecer pelo carinho, pela oportunidade. E você dá um oi pra galera aí pra gente... O prazer é meu, agradeço demais. Acho que o tema é muito oportuno e é um tema interessante porque hoje o nosso grande alerta na psiquiatria é em crianças e adolescentes. A gente tem uma epidemia de problemas psiquiátricos que os pais não conseguem identificar, que as escolas, elas às vezes identificam, mas elas não sabem como lidar. É onde há um risco subestimado ainda. Os pais ainda não aceitam que uma criança, que uma adolescente que ainda não tem preocupações, que não tem teoricamente aquele estresse do adulto, que possa estar doente. Mas as estatísticas, os dados, o que a gente vem observando no consultório, no dia a dia, tem demonstrado o contrário. Temos que preocupar e falar mais de saúde mental de crianças e adolescentes. E todo mundo fica assim, querendo saber, né? O porquê disso? O que está acontecendo nos dias de hoje? O que está levando a tanto adolescente a desistir da vida assim? Nós temos... Primeiro é interessante a gente ter uma ideia. Para você ter uma ideia, suicídio em adolescentes tem estudos mostrando que ele chegou a aumentar até 40% nos últimos 10 anos. Ou seja, é um índice altíssimo. A maioria dos adolescentes que tentam suicídio são adolescentes com depressão, transtorno bipolar ou transtornos de ansiedade não tratados. É muito importante a gente deixar isso claro, porque as pessoas acham que essas doenças elas não atingem essa faixa etária, mas é possível que crianças de 10 anos tenham depressão, tenham pensamentos de morte e infelizmente não tem sido incomum que crianças de 10, 12 anos tentem suicídio e até consigam se matar. Infelizmente é uma realidade da nossa sociedade. Então a gente já tem que de cara quebrar esse mito. Muitos jovens é manha, é coisa de adolescente, antigamente não tinha isso, é falta de chinelada, é porque falta um serviço, é porque a minha vida era muito dura e a dele é muito boa. Não, nós temos que começar a derrubar um pouco esse tipo de conversa. Por quê? Porque muitos pais, infelizmente, subestimam esses riscos e esse clamor emocional da criança e do adolescente. Porque a queixa do adolescente, a queixa da criança, ela não é como do adulto. Nós adultos, nós falamos, nós queremos morrer, nós não estamos satisfeitos com a vida é muito estressante. A criança, ela manifesta sintomas em forma, por exemplo, de sintomas físicos. Se nós pegarmos crianças de 7 anos de idade, elas podem ter dor, elas podem ter queixas de aprendizado, serem confundidas, por exemplo, como déficit de atenção, podem ser crianças que têm isolamento social, podem ser crianças que ficam muito trancadas no quarto, podem ficar, por exemplo, em vez de ficar tristes, elas podem ficar irritadas, nervosas. Então são sinais que os pais, às vezes, eles não conseguem captar que isso é uma coisa que vai passar. Não, qualquer mudança de comportamento que ela seja sustentada tem que ter um alerta. E aí nós chegamos na adolescência, onde todo mundo floreia, a melhor fase da vida, que maravilha. Mas nós temos aí em torno de 10 a 15% dos adolescentes que eles vão adoecer, eles vão ter um transtorno psiquiátrico. E hoje os estudos vêm mostrando que quanto mais cedo, quanto mais rápido é a intervenção, quanto mais precoce você começa um tratamento psiquiátrico, melhor é a evolução desse paciente. Os nossos neurônios, eles são como brotos, que eles vão ali formando redes, árvores de conexões que vão terminar ali por volta de 17, 18 anos, mas esse florescer, essa rede de neurônio, ela pode ser estimulada ao longo de toda a vida. Mas as doenças que acometem as crianças e adolescentes, quanto mais cedo você intervir, mais você preserva esses brotos, mais você preserva a rede neuronal. Então os pais têm que entender o seguinte: deixar um menino com sintomas não tratando, ele tem um risco de agravamento,
e ele tem um risco de lá na frente, na idade adulta, ele tem um risco maior de fazer recidivas desse quadro. E outra coisa importante, que nós vamos conversar muito ainda, em muitos casos, as doenças da mente, elas afetam a percepção do jovem, do adolescente frente à realidade. O adolescente doente, ele enxerga um mundo pior do que é. Ele enxerga um mundo mais tenso do que o mundo é. Ele enxerga um mundo mais angustiado do que ele é. Então, há um sofrimento que existe na nossa sociedade, que é um sofrimento coletivo, mas que ele é ampliado por esse sofrimento que é da doença psiquiátrica. Eu sempre falo que o paciente, principalmente o adolescente com uma doença emocional, ele enxerga um mundo mais cinza. E isso faz com que ele tenha uma baixa produtividade, uma baixa socialização, poucos relacionamentos, ele tem perdas que vão sendo secundárias, vai sendo um abismo, como a Bíblia diz, que vai criando um outro abismo. E aí a gente pode falar das causas, a gente pode conversar um pouco isso, mas é muito legal esse tipo de trabalho igual você está fazendo, porque os pais eles têm que eles têm que ler, eles têm que buscar conhecimento, eles têm que se preparar para isso, porque nós achamos que é algo que está distante, que não vai acontecer dentro do nosso lar, mas como eu disse, aí, hoje nós temos uma estatística de 10, 15%, mas essa estatística está aumentando cada vez mais. Então é importante a gente falar de saúde mental. Agora, quando o pai depara com o filho, às vezes assim, dói muito você ver que seu filho, Sim. às vezes precisa de um remédio, às vezes eu não estou dando conta. E esse pai que pega esse filho com esses sintomas aí que você falou, às vezes isolado, não acha graça em nada, como que esse pai deve agir com esse filho? Assim, primeiro ali contato, como que esse pai deve falar, como que ele deve proceder com esse... Pois é, a primeira coisa você disse bem, o pai tem que quebrar os preconceitos que envolvem essas doenças emocionais. Se o seu filho tem uma dor de dente, você não fica teorizando a respeito da dor de dente. Você não fica, dor de dente, nós temos que fazer uma reflexão, será que a dor de dente é da adolescência? Não, você leva ele no dentista. Se o seu filho ele tem um diabetes na adolescência, você vai levar no endocrinologista. É a mesma conduta que temos que ter a respeito das doenças do cérebro. Nós temos que entender que depressão e ansiedade não é uma manha, não é uma mania de adolescente, não é uma frescura dos nossos tempos. São doenças com riscos de vida. Então o pai tem que primeiro quebrar esse tabu. Então a abordagem do adolescente, da criança com depressão não pode ser uma abordagem punitiva. Não pode ser uma abordagem que aumente o peso. Tem que ser uma abordagem que primeiro tire o peso, que valorize o sentimento, que permita com que a criança ou adolescente fale do que ele sente sem repressão. Então frases do tipo, isso é manha, você tem que lutar contra isso, você é mole demais, por que você não está orando, porque você não tem fé, você está precisando ir mais à igreja, eu acho que está precisando de um serviço, eu tenho que te dar umas chineladas, eu acho que eu não te bati o suficiente quando você era pequeno. São frases que os adolescentes eles falam aqui no consultório, que eles escutam de seus pais, eles dizem assim, o meu pai não entende o que eu sinto. Eu falo com o meu amigo de sala, eu falo com os meus colegas, porque o meu pai acha que esses sentimentos são besteira, são bobeira. Então o discurso, o pai tem que abaixar o nível da conversa. Tem que ser um discurso de tolerante, inclusive. Tem que ter uma empatia. Por quê? Porque a partir dessas informações, você vai conseguir sondar até um risco de suicídio, eventuais crises que os filhos têm, que às vezes eles passam por 1 ano, 2 com sintomas e os pais não perceberam. Há meninos que você atende que eles estão se cortando, eles estão escrevendo cartas negativas e os pais acham às vezes acidentalmente, eles não perceberam o dia a dia, mas quando você vai entrevistar os pais no consultório, você vê que as crianças já davam sinais há muito tempo, os adolescentes, e os pais ignoravam. Então, não ignore esses sintomas. E a terceira coisa, você, assim como precisa de um profissional de outras áreas, saiba encaminhar, saiba procurar ajuda. Psicoterapia, tratamento médico, são tratamentos eficazes e que vão ajudar a treinar a família. O tratamento, por exemplo,
do psicólogo de criança e adolescente não é só fazer uma terapia com o adolescente, ele vai treinar os pais a como lidar com aquele jovem. E ele vai tentar identificar no ambiente, porque a criança ou o adolescente às vezes adoece porque o ambiente está ruim, o que os pais podem fazer na relação entre eles, como família, como que aquilo pode ser melhorado. Sim. Então, é um tratamento que ele gasta tempo, ele exige um investimento. Mas o que nós não fazemos pelos nossos filhos, né? Tudo. E o triste de ver que muitas vezes esse adolescente tira a vida porque ele não quer trazer dor mais para esse pai e para essa mãe, né? Sim. Então ele está pedindo socorro, mãe, eu realmente vou tirar porque eu não quero mais trazer sofrimento, eu estou sendo um peso, né? E eu queria que você deixasse um recadinho, porque muitos estão depressivos, mas hoje tem o papai e a mamãe que estão com seus filhos saudáveis. O que esses pais podem, né, de maneira preventiva, fazer para ter uma família saudável, para ter um filho emocionalmente saudável? Nós temos várias estatísticas tentando trabalhar em cima disso, até voltando nas causas que você colocou. Nós hoje sabemos que crianças muito mais conectadas à tecnologia, elas são crianças mais doentes. Esse vício em redes sociais, em feedbacks, em curtidas, em respostas muito rápidas, isso tem realmente causado um adoecimento nas crianças e adolescentes. Então, um caminho é desconectar bem essas crianças, tentar fazer atividades que fujam um pouco dessa questão muito tecnológica. A questão é preservar a comunicação dentro do lar. Acho que você já deve ter feito ou vai fazer programas sobre a comunicação, mas os lares têm que ser espaços, principalmente lares cristãos, onde tem muitos preconceitos, onde tem muitos julgos, e os pais têm que criar ambientes onde possa haver a elaboração da linguagem, onde as crianças possam falar, os adolescentes possam falar. Envolver com atividades de esportes, de lazer. Nós temos que inserir e cultivar isso na vida das crianças. Criar também um tipo de pensamento que não seja tão focado no materialismo. Há pais que eles infelizmente vendem essa ideia de uma vida de felicidade, entre aspas, atrelado ao consumo, atrelado ao sucesso profissional, atrelado a bens, a valores que são materiais. Toda a construção do que é o sentido da vida dentro do cristianismo trabalha-se dentro de outra maneira. E os pais têm uma responsabilidade de tirar as crianças e adolescentes desse discurso aí de fora que torna-os máquinas de consumo automáticas, onde as pessoas não vão percebendo isso. Nós temos uma obrigação, como cristãos, de tirar os nossos filhos disso. E para terminar, os valores espirituais. Está cansado? Arraste para a igreja. Está difícil de levar? Vá assim mesmo. Eu não estou querendo ir domingo, eu já sou crente. Muitos pais, eu percebo, Ana, que eles já são cristãos, eles já têm o Senhor e eles não se preocupam com a formação da espiritualidade dos filhos. Mesmo que você não goste de igreja, que você, eu tenho muitas críticas quanto à igreja, pense que o seu filho ainda não tem um caráter cristão formado. Renuncie, procure uma igreja que tenha trabalhos legais para criança, para adolescentes, para jovens, invista nisso, incentive, leve para o acampamento, arraste. Como eu disse, às vezes você está no domingo cansado e quer ficar dormindo assistindo Netflix. Não, abra mão do seu tempo para investir em valores, ore junto, dê bons livros, coloque metas de leitura, que você até bonifique por algumas leituras, mas vá colocando ali a verdade dentro do coração das crianças, colocando desde pequenininho para que eles cresçam com essa base espiritual formada. Nós estamos perdendo muitos nossos filhos porque, infelizmente, nós cristãos principalmente, estamos negligenciando muito essa base do que é a espiritualidade. Como eu disse, não é fácil, tem 3 filhos, tem dia que você está cansado, tem dia que você não quer ler um livro com seu filho, tem dia que a gente está querendo realmente dormir cedo, mas é um dia a gente tem que fazer esse investimento porque isso capitaliza emocionalmente, espiritualmente e a no conta futuro. chega, né? A conta sempre chega. Então, eu acho que a gente pode concluir dizendo assim, educar dá trabalho. Dá. Educar é papel de pai e mãe. Então, Ismael, deixa um recadinho aí para esse pai e para essa mãe. Persistir, não desistir quando tiver tudo muito cansado, muito querendo largar tudo, pegar com Deus e... como a palavra diz, né, que Deus faz forte o cansado. Amém. E revigora as forças daquele que não tem mais vigor. Eu particularmente tenho dias que eu chego em casa muito cansado. E eu falo, Senhor, me faz forte, que eu estou cansado, e revigora as minhas forças para investir aqui
da minha família. Então a gente tem que clamar e tenha fé, vamos persistir, que o nosso maior patrimônio é a família. Amém. Que Deus abençoe vocês. Desculpa a voz, gente, mas... Eu falei muito porque a Ana está com a voz ruim. Na próxima vez eu deixo a Ana falar mais. Foi muito bom, obrigada, querido. Deus abençoe, viu, Ana?